reunião da ONU sobre a pandemia, CIMI denuncia a ineficiência do governo brasileiro e descaso com indígenas. Acampamento Terra Livre aconteceu entre os dias 27 e 30 de abril, transmitido ao vivo pelas redes sociais da PIB. Aumentam casos de Covid-19 entre os povos indígenas. Em Manaus, mortes são diárias. O número de casos confirmados e óbitos entre os povos indígenas diferem do boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, divulgado diariamente. Os casos que acontecem em contexto urbano não estão sendo contabilizados. De acordo com o documento, o Brasil contabiliza até o momento 117 casos confirmados, a maioria dos registros na região da Amazônia. O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões é o caso mais crítico, com 59 confirmações, seguido por Manaus, com 20. Até agora, em todo o país, foram oficialmente registrados pelo Boletim Epidemiológico da SESAI 6 mortes entre os indígenas e há 40 casos suspeitos sendo investigados. Matéria de Ludmila Balduino para o De Olho nos Ruralistas destaca que a pandemia do novo coronavírus já atingiu a maior população indígena do estado do Ceará. 20 integrantes da etnia Tapeba estão apresentando sintomas de Covid-19. Há 3 casos confirmados que trabalhadores dos postos de saúde do território. Apenas 2 indígenas com suspeita de terem contraído o novo coronavírus foram testados, o que sugere subnotificação de casos. De acordo com a agente de saúde Verônica Silva, que trabalha no posto Vitor Tapeba, da SESAI, os casos confirmados são de 2 médicas e 1 enfermeira. Com uma população de 10 mil habitantes, os Tapeba vivem em um território de 5.294 hectares, na periferia da região metropolitana de Fortaleza. Eles enfrentam uma enxurrada de problemas. Literalmente, a cheia do rio Ceará está atrapalhando as atividades econômicas dos indígenas, que fazem um alerta, seguido de um pedido de ajuda em relação à iminência de uma grande crise de segurança alimentar, ou seja, a fome. Enquanto isso, a recomendação é que os indígenas pratiquem o isolamento, algo impossível de ser cumprido à risca, seguindo as normas da OMS, pois os indígenas vivem em casas pequenas e têm famílias numerosas. A comunidade da Ponte, que também fica no território Tapeba, sofre com a cheia do rio Ceará, que alagou as casas de pelo menos 6 famílias, o que torna a situação ainda mais insalubre e propícia a doenças. O rio Maranguapinho, afluente do rio Ceará, recebe esgoto irregular ao passar pelo centro de Fortaleza. Quando deságua, leva toda a poluição urbana para a comunidade. A matéria ainda destaca que, para minimizar a ameaça de fome aos povos indígenas do Ceará, a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará criou uma campanha de arrecadação para a compra de alimentos, materiais de higiene e equipamentos de proteção individual. No final da tarde de terça-feira, dia 28, o professor Aldenor Ticuna morreu em sua casa na comunidade Uotimalco, localizada no bairro Cidade de Deus, em Manaus. Conforme Marcivana Sateré Maué, da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, COPIME, o indígena estava com todos os sintomas de Covid-19, mas não foi testado ou recebeu qualquer atendimento médico nos hospitais da capital. Em texto de J. Rocha, da Assessoria de Comunicação do CIMI Regional Norte, ressalta que diversos indígenas apresentam febre, dores no peito, gripe e falta de apetite. Os ticuna da comunidade Uotimalco necessitam e pedem com urgência pela realização de testes rápidos para verificação de contágio pela Covid-19. De acordo com o levantamento realizado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, já são 16 mortes por Covid-19 confirmadas até esta terça. Desses óbitos, apenas 5 estão nos boletins da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ocorre que o órgão do Ministério da Saúde só contabiliza casos entre indígenas considerados aldeados, aqueles que vivem em terras indígenas afastadas dos centros urbanos. Aldenor Ticuna, portanto, não entrará nas estatísticas da SESAI, assim como qualquer outro indígena que esteja em contexto urbano na cidade de Manaus e seu entorno, onde a COPIME estima viverem cerca de 30 mil indígenas. A distinção é encarada pelo conjunto do movimento indígena e indigenista como discriminação e está em contrariedade com a Constituição Federal e tratados internacionais, como a Convenção 69 da OIT, que não permite tal diferenciação na aplicação de políticas públicas. São Paulo registra 8 casos confirmados de pessoas com Covid-19, 4 pessoas da etnia Pancararé, 2 da etnia Pancararu e 2 da etnia Guarani.
Uma das pessoas está internada com respirador. No entanto, nenhum caso aparece no boletim epidemiológico. 2 óbitos de indígenas da etnia Caimbé no início de abril, de pessoas que possuíam sintomas de coronavírus, não foram confirmados pelo hospital. No atestado de óbito está descrito como pneumonia provável Covid-19. Na terra indígena Jaraguá, de São Paulo, já são 12 casos suspeitos aguardando testes e 2 casos confirmados. Casos leves com febre e outros sintomas estão sendo tratados com medicinas tradicionais pelos Chamoiqueri e Cunhacaraí-Queri, os anciões e anciãs, rezadores e rezadoras da comunidade. No dia 1º de maio, a área de isolamento foi inaugurada e o espaço a ser utilizado é o Ceci Jaraguá, com uma equipe 24 horas e uma ambulância também 24 horas para atender especificamente os casos de Covid-19 na terra indígena. As informações são de Tiago Henrique Caraí de Acupé. Em intervenção durante reunião virtual do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas desta quinta-feira, dia 30, com o tema Diálogo com os Procedimentos Especiais no contexto da Covid-19, o Conselho Indigenista Missionário fez duras críticas à ineficácia e medidas controversas do governo brasileiro no enfrentamento à pandemia entre os povos indígenas do país. O encontro contou com a presença de entidades e governos de todo o mundo. Para o CIMI, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos, falta um plano de contingência para evitar ao máximo o contágio das comunidades indígenas. Também a criação de categorias inexistentes na legislação, como a distinção entre aldeados e não aldeados. O CIMI denunciou às Nações Unidas que, no lugar de adotar medidas cabíveis e eficientes para enfrentar a pandemia do novo coronavírus entre os povos indígenas, o governo brasileiro publicou, através da Fundação Nacional do Índio, a Instrução Normativa número 9. A medida tem um potencial catastrófico. A instrução permitirá que qualquer uma das 237 terras indígenas em procedimento administrativo anterior à homologação sejam consideradas imóveis privados. O instrumento retira ainda as terras indígenas não homologadas do Sistema de Gestão Fundiária, cadastro do INCRA com dados oficiais sobre os limites dos imóveis rurais. Dessa maneira, as terras não homologadas poderão ser cadastradas no SIGEF como propriedade rural privada, favorecendo a titulação de proprietários em terras indígenas, mesmo que o processo de demarcação esteja em estágio avançado, violando a Constituição e o direito internacional do Brasil. No informe, o CIMI também comunicou que o recém-nomeado ministro da Justiça, André Mendonça, pastor de igreja pentecostal, pode favorecer o desejo do governo e aliados de converter comunidades sem contato. O novo ministro da Saúde tem tendência a privatizar os serviços de saúde indígenas, arriscando sua acessibilidade. O texto é de Renato Santana, da Assessoria de Comunicação do CIMI. Entre os dias 27 e 30 de abril, indígenas de todo o Brasil participaram da primeira edição virtual do acampamento Terra Livre. Inicialmente adiado em função da pandemia de Covid-19, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, optou por realizar o ATL 2020 em formato virtual. Os painéis, mesas e debates foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais da PIB, pelas organizações da Mobilização Nacional Indígena e por demais organizações parceiras. A edição é considerada histórica porque foi a primeira vez que povos dos mais diversos territórios se encontraram no ambiente online para construir o que acontece há 15 anos presencialmente em Brasília. A programação do acampamento Terra Livre no dia 27 incluiu mostra de filmes, falas de diversas lideranças indígenas, mensagens de apoiadores aos povos indígenas, momentos culturais como Canta Parente, com a apresentação de artistas indígenas. Nos dias 28 e 29 aconteceram diversos momentos de debate e diálogo entre as diversas lideranças indígenas do Brasil e apoiadores, além de momentos culturais como Luta e Melodia, A Revolução Será Poética e outros. O dia 30 seguiu com momentos de diálogo, também contando com saudação dos movimentos sociais e diversos shows como Chico César e Maria Gadu. Confira alguns trechos desses momentos. O nosso acampamento Terra Livre 2020 está acontecendo nas redes. Nós vamos continuar lutando para demarcar nossas terras, mas nós vamos também demarcar as telas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site, no Twitter, no YouTube.
Nosso povo vai estar presente em todas as redes. Isso é resistência indígena, né? Isso é a nossa luta. Isso são nós, povos indígenas, mostrando que tudo que acumulamos durante esses 5 séculos, mesmo com tanta violência, né? Mesmo com extermínio, o que nós acumulamos foi a expertise de fazer resistência. Nós estamos aqui, né? Mostrando que a cada novo ataque, a gente inova também as nossas estratégias de luta. Já dizia o nosso guerreiro, né, o cacique Cretan Candangue. É exatamente nessas novas estratégias que a gente forma novos guerreiros. Nós aproveitamos também para dizer para o nosso povo que é importante se manter nos territórios, que é importante se manter nas aldeias, né? Não é uma pandemia que vai fazer a gente recuar, mas a gente renova as estratégias e tem que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Para a gente evitar um outro genocídio entre os povos indígenas. A gente está vivendo um novo cenário político nebuloso, turbulento, né? E extremamente autoritário. Isso devido a um governo que se instaurou com o propósito de destruir tudo que vinha sendo construído. Então, é um governo que não esconde o seu desejo de destruir todos os direitos que vinham sendo conquistados pela sociedade civil organizada nos últimos anos. E, para isso, ele desconsidera todo também o arcabouço legal, as leis e as instituições. E eles têm como máxima uma política sem indígena. Eles não consideram os povos indígenas, e isso o presidente tem falado. Existe só um povo, né? Que é o povo brasileiro, não existe outros povos. O Estado brasileiro, em vários governos, e nesse governo que aí se instalou, tem negligenciado de forma criminosa a assistência e a garantia dos direitos dos povos indígenas. O que nós estamos vivendo hoje é nada mais, nada menos do que um saldo do negligenciamento do Estado brasileiro. Nós, povos indígenas, Carmen, como você foi muito bem feliz na sua fala, temos um dos maiores desafios de nossas vidas, que é enfrentar o coronavírus com a série de fartura que nós temos, de falta de tudo, uma falta de aparelhamento, uma falta de capacidade técnica de todos os distritos sanitários especiais indígenas, uma falta de capacidade e de humanidade da FUNAI e do próprio governo federal de forma geral. Não tem como a gente combater o coronavírus como se a gente estivesse na cidade. Nós moramos em terras indígenas, nós temos todas as dificuldades que tem o pessoal que mora na cidade, na zona urbana, e mais um pouco pelo fato de a gente morar em áreas distantes, áreas muito remotas, de difícil acesso, com a dispersão geográfica muito grande e a falta de assistência maior ainda. Então, não se tem como combater o coronavírus quando você não tem saneamento, quando você tem a falta de medicação, quando você não tem aquele aparelhamento adequado e quando você não tem, acima de tudo, Carmen, alimentação. Nós não temos alimentação. Não é só os povos indígenas que vivem no norte, não. São os povos indígenas do Brasil que residem em terras indígenas, que estão hoje trancafiados em suas áreas, em isolamentos coletivos, isolamentos individuais, sem conseguir ter que sair para comprar alimentação, ou seja, sem recurso nenhum para adquirir alimentação. E o Estado brasileiro tem negligenciado essas questões. O que a CESAI vem fazendo é muito pouco do que ela poderia fazer. Não tem como o secretário fazer vídeos
e vídeos e mais vídeos, e o chefe de distrito, falando que os indígenas têm que ficar em casa, têm que ficar nas aldeias, têm que ficar isolado, sem ter o que comer. O vírus só não entrou nessas comunidades porque as comunidades estão se autoprotegendo, mas não pela ação do Estado. O Estado não fez nada no âmbito da prevenção e do controle das doenças, né? De nenhuma das doenças, e muito menos da pandemia. O comprometimento das comunidades, embora vivendo numa absoluta situação de vulnerabilidade, eles se mantêm no isolamento e assim eles estão ao longo desse período todo agindo, né? Eles têm se mantido numa posição de não estabelecer contato com a sociedade. Mas aí veio um problema grave, né? Essa falta de relacionamento com a cidade, né? O contato que eles habitualmente tinham, que era também um contato comercial, ele deixa de existir e, como as terras onde eles vivem não dá condições de sustentabilidade, eles se depararam com a situação de fome, né? Situação gravíssima, né? E aí não havia plano do governo para suprir essa carência, né? Então, praticamente, se não são os grupos de solidariedade e de apoio que foram sendo constituídos ao longo do período agora, né? Os indígenas Guarani e Caingangue, eles não teriam adoecido pelo coronavírus, mas teriam padecido duramente por conta da fome, né? E esse problema alimentar que as comunidades se depararam agora com o coronavírus é um problema alimentar que é anterior, porque o Estado não fornecia mais a assistência social que antes comumente fazia nessas comunidades que têm fragilidade territorial e alimentar, né? A segunda questão é a questão sanitária. Aí é gravíssimo. Que, em geral, não há água potável em nenhuma comunidade indígena. Muito menos nas regiões sul e sudeste, em que eles vivem ou em áreas degradadas, ínfimas, ou em acampamentos, e aí não tem nenhum sistema de água, nada. O máximo que se tem em alguns lugares é um caminhão-pipa que leva a água para uma caixa d'água para poder beber. Agora, não há água para lavar roupa, né? Não há água para o banho, não há água para o cozimento dos alimentos. Então, é uma situação absolutamente degradante, né? De novo, volto a observar, ela só não é mais dramática pela força resistente dos povos indígenas, né? Caso contrário, nós teríamos uma pandemia que devastaria as comunidades que estão nessa situação de vulnerabilidade. A primeira coisa que nós precisamos exigir de imediato é a demarcação de todas as terras indígenas. Não há condição de eles viverem, né, nessa situação de vulnerabilidade permanente, né? Pode-se passar por essa pandemia, mas virão outras pandemias se você não tem um território que assegure as condições de vida, né? O terceiro elemento como proposta é a retirada imediata de todos os invasores das terras indígenas, né? São eles o foco de contaminação hoje. É o madeireiro, é o grileiro, é o garimpeiro, né? É aqueles que circulam, que se avizinham das terras indígenas, que se beneficiam de uma ou de outra forma das terras indígenas. Então, se não houver uma medida de retirar esses sujeitos invasores, né, eles vão estar levando a contaminação do Covid-19 ou outras contaminações. Há necessidade de se fazer a testagem nas comunidades indígenas, porque há muitas suspeitas de casos de pessoas que estão com o vírus, mas não há nenhuma confirmação. Então, há necessidade de se fazer a testagem para saber o grau de contaminação que elas estão hoje, para também, então, ter medidas preventivas nesse sentido, né? Se você não sabe se está contaminado ou não está, você também não consegue impor políticas adequadas nesse sentido. Os povos indígenas têm resistido, estão resistindo há 520 anos, né? Dizer que a gente tenha uma política indigenista, né, que vem atender ao direito dos povos indígenas, porém, atualmente, ela não está sendo exercida,
que tem avançado no Brasil são as políticas anti-indígenas, né? Nós aqui, povo Guarani Kaiowá, somos em 51 mil Guarani Kaiowá, a segunda maior população indígena do Brasil. Porém, é o povo que menos tem acesso às terras indígenas, às demarcações de terras indígenas. Eu trago aqui um pouco da fala das Nhandessu, que são as nossas anciãs. Elas dizem que a terra é tudo para nós, a terra é o nosso corpo. E é justamente, a gente está vivendo esse momento de pandemia, um momento tão delicado, onde a gente se volta, né, a conexão com a terra. E o quão as nossas terras aqui em Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso, na verdade, não existe mais. O mato que a gente tinha aqui, hoje, virou terras que tem sojas, milhos, canas de açúcar. As terras dos Guarani Kaiowá estão cada vez mais invadidas. A Cunhanguetiguaçu, Organização de Mulheres Guarani Kaiowá, ela vem dando espaço de visibilidade às mulheres. A gente tem levado mulheres para ocupar todos os espaços, tanto nos territórios, tanto nas cidades. Tem sido um desafio, porque as mulheres Guarani Kaiowá estão enfrentando uma violência muito grande, a maior violência, que é a violência do Estado brasileiro, né, que viola os nossos corpos, que nos assassinam. Nos últimos anos, as mulheres indígenas têm ocupado muito mais espaço. Falo com uma alegria imensa que a gente tem mulheres indígenas ocupando todos os espaços. Porém, a gente tem um avanço, né, das igrejas dentro dos territórios indígenas. Essa é uma fala que eu gostaria, que dói muito falar disso, né? Mas a gente tem acompanhado muitas casas de rezas incendiadas aqui no Mato Grosso do Sul, muitas mulheres nhandessus, anciãs, rezadeiras, parteiras, sendo violadas, sendo ameaçadas, sendo perseguidas, sendo torturadas. E a Cunhanguetiguaçu vem denunciando, a Cunhanguetiguaçu vem buscando a proteção dessas mulheres indígenas, e nós também acabamos colocando nosso corpo, a nossa vida, né, em risco. A gente não tem conseguido proteger as mulheres indígenas, a gente não tem avançado, né, na proteção das casas de reza, dos espaços sagrados. A gente não tem conseguido o acesso à demarcação das nossas terras. No último dia de encontro, foi divulgado o documento final da 16ª edição do ATL, com uma análise do contexto de ataque que os povos indígenas enfrentam no Brasil e uma série de reivindicações ao Estado brasileiro. Confira o documento completo em apib.info. A programação completa e tudo que rolou no ATL você pode acessar no site da APIB. As informações são do site da APIB e do CIMI.